Muito bem, meus amados irmãos, agora nós vamos refletir na palavra de Deus e você, meu amado irmão, é convidado a refletir conosco. Eu estou aqui com um texto que nós vamos trazer aqui a reflexão de hoje, que é em Joel, no capítulo 2, e o versículo 28, que diz assim: E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Joel capítulo 2 e versículo 28, ok? Muito bem, olha, meus amados irmãos, aqui nós temos uma profecia de Joel, e hoje nós iremos falar dessa profecia que nós encontramos aqui nesse versículo, em Joel capítulo 2 e o versículo 28, essa profecia sobre o derramamento do Espírito Santo que se cumpriu no dia de Pentecostes. Foi uma profecia, está na Bíblia. Olha, isso é uma prova de que tem muita gente que brinca aí com as profecias da Bíblia, viu? Não brinque com o que está na palavra de Deus, não, porque o que está na palavra de Deus vai se cumprir. Tudo que está na Bíblia vai se cumprir. Aqui a gente vê a profecia de Joel, no capítulo 2, versículo 28, você vê isso se cumprindo lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no dia de Pentecostes. Ali desceu o poder de Deus sobre os discípulos de Jesus, sobre os seguidores de Jesus. Daí o termo pentecostal, né? As igrejas que acreditam no poder de Deus, no poder do Espírito Santo derramado sobre a sua igreja, as pessoas que acreditam que esse poder ele pode ser derramado na vida daquele que crê em Cristo Jesus, são chamados de pentecostais por causa disso, que foi justamente no derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes, por isso que chama-se pentecostal, ok? É claro que o termo Pentecostes vinha de 50, né? Era de 50, era uma festa que tinha lá, o dia de Pentecostes, ok? Mas hoje o termo pentecostal, ele é mais para essa questão aí do poder de Deus, ok? Para essa questão da descida do Espírito Santo, aí chama-se pentecostal, a pessoa que acredita no poder do Espírito Santo. Então a gente vê aí que a profecia de Joel se cumpriu. Inclusive Pedro, ele citou essa passagem lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 16 ao 21. Foi justamente no Pentecostes ali, Pedro, cheio do Espírito Santo, ele foi explicar o que estava acontecendo, porque algumas pessoas ficaram ali sem saber o que era aquilo, que coisa era aquela, porque aquele povo começou a falar em línguas estranhas, o poder de Deus desceu sobre aqueles apóstolos e as pessoas ficaram ali atônitas, sem saber o que era que estava acontecendo. Aí você vê Pedro citando esse texto aqui de Joel 2:28, você vê Pedro citando esse texto lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo do 16 ao 21, que diz assim: Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Olha, tá vendo? Não é isso que eu estou falando? Lá no Pentecostes foi o cumprimento dessa profecia aqui de Joel 2:28, né? Pedro aqui está falando, ó, em Atos dos Apóstolos 2, do 16 ao 21. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias, olha, eu já falei aqui sobre os últimos dias, já trouxe uma palavra aqui sobre os últimos dias, que eu falei, você está aí no canal, está aqui, está na bênção. É uma mensagem por título Estamos nos últimos dias, ok? Tem uma mensagem aí falando sobre os últimos dias já no canal, tá aqui, tá na bênção, ok? Que eu expliquei o que é os últimos dias, se nós estamos nos últimos dias ou não. Nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões,
e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima, no céu, e sinais em toda a terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ok? Aqui foi Pedro confirmando que o que Joel tinha profetizado aqui em Joel 2:28, o que Joel tinha profetizado em Joel 2:28 sobre o derramamento do Espírito, estava se cumprindo naqueles dias que os apóstolos estavam ali justamente no dia de Pentecoste, quando Deus derramou ali o poder sobre os seus servos, sobre os seus filhos, que estavam ali cheios desse poder glorioso, que é o poder do Espírito Santo, ok? Então, o derramamento do Espírito Santo, ele foi profetizado por Joel e ocorreu por ocasião do Pentecostes. Isso está bem claro aí na Bíblia, né? E a gente pode perceber também que as coisas agora são diferentes, né? Enquanto no passado o Espírito de Deus, ele parecia estar disponível a reis, sacerdotes e profetas, Joel predisse um tempo em que este poder estaria disponível a todos os crentes, ok? Então as coisas estão diferentes, porque Joel profetizou e disse: olha, há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, ok? Então, no passado, o poder do Espírito Santo, ele estava disponível para os reis, para os sacerdotes e para os profetas. É isso que a gente lendo a Bíblia, você vai perceber no Antigo Testamento isso aí, né? Que quem era cheio, quem tinha unção do Espírito Santo eram os sacerdotes, os reis e os profetas. Mas Joel estava aqui profetizando que Deus iria liberar esse poder do Espírito Santo para todos os crentes. Hoje todos os crentes, meu amado irmão, têm esse livre acesso ao poder do Espírito Santo. Só não recebe poder quem não quer, quem não acredita, porque tem gente que não acredita que nos dias de hoje esse poder é pra gente, ok? Tem gente que acredita de outra forma, mas não é o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que nos últimos dias, que é esses dias que nós estamos vivendo, porque quando Jesus veio ao mundo, e na primeira vinda inaugurou-se essa época, esse tempo chamado de últimos dias, ok? Então nós estamos nos últimos dias, essa era, né? Na era dos últimos dias. Isso é o que está na Bíblia, né? É o que a Bíblia fala, e eu acredito nisso que a Bíblia está dizendo aqui, né? E nos últimos dias, está bem claro aqui, Pedro falou, o apóstolo Pedro disse: nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que o do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Que últimos dias era esse? Era justamente esse tempo que Pedro estava ali explicando que tinha chegado o tempo do Espírito Santo ser derramado sobre toda a carne, que é esse tempo que nós estamos vivendo, meus amados irmãos. Então, o Espírito Santo, ele está disponível hoje, não é só para os reis e sacerdotes e profetas, não. Qualquer crente que busca o Senhor, qualquer crente que se converte a Cristo e que busca a Deus, ele vai ter acesso ao poder do Espírito Santo. Assim ele busque esse poder.
Ezequiel, ele também falou sobre o derramamento do Espírito Santo, ok? Então não foi só o profeta Joel que profetizou, foram vários profetas. Você vê também Ezequiel falando sobre o poder do Espírito Santo sendo derramado, uma profecia. E ele falou sobre esse poder também do Espírito Santo, que está em Ezequiel, no capítulo 39, versículo 28 e 29, que diz assim: então saberão que eu, Senhor, seu Deus, vendo que eu os fiz ir em cativeiro entre os gentios, e os ajuntarei para voltarem à sua terra, e não mais deixarei lá nenhum deles, nem lhes esconderei mais a minha face, pois derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Ezequiel, capítulo 39, versículo 28 e 29, ok? Aqui é uma profecia mais para Israel, mas a gente sabe que a igreja, ela é Israel de Deus. Hoje o povo de Deus não é só mais Israel. Hoje a igreja do Senhor, ela é também considerada na Bíblia Sagrada, considerada pelo próprio Deus, a igreja, considerada também povo de Deus. Hoje o povo de Deus não é só Israel, não é só os israelitas, que é o povo de Deus. Nós também somos povo de Deus, que fomos comprados e lavados pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus Cristo. Então você vê aqui que Ezequiel também profetizou esse derramamento do Espírito Santo. Atualmente o Espírito Santo, ele é derramado de maneira efusiva, ok? Qualquer pessoa que venha a Deus em busca da salvação, ela pode ser cheia do Espírito Santo. Joel capítulo 2, versículo 32, confirma dizendo: e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque o monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes, aquele que o Senhor chamar. Então você vê aqui uma confirmação de salvação, porque a salvação era, os judeus acreditavam que era só para eles. Aí Jesus disse que agora que Joel profetizou e disse que quem invocar o nome do Senhor será salvo, e os salvos, eles têm acesso, quem é salvo, ele tem acesso a esse poder do Espírito Santo, ok? Então é uma questão de busca. Se você buscar, você vai achar. É o que está escrito na palavra, né? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. Então você buscando a presença de Deus, buscando esse poder do Espírito Santo de Deus na sua vida, certamente Deus, ele vai chegar com a providência, e certamente o Senhor irá abençoar poderosamente a sua vida. Basta apenas crer, confiar e buscar verdadeiramente nesse Deus, ok? Então a gente vê aqui na Bíblia que a profecia de Joel realmente se cumpriu, e nós crentes hoje temos acesso a esse poder do Espírito Santo. Essa é a mensagem de hoje. Que Deus vos abençoe.